Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Graziela e na aula de hoje nós veremos narrativa de aventura. Mas antes é necessário que entendamos o que significa narração. Antes, precisamos também de saber o que é narrar. O que é narrar? Narrar nada mais é do que contar uma história. Então, olha lá, narração ou texto narrativo é o relato feito por alguém de algo, de uma sequência de acontecimentos. Como assim um relato feito por alguém de algo? Porque quando se tem um texto narrativo, alguém, que nesse caso vamos ver depois que é o narrador, ele estará contando uma história, ele estará narrando uma história. E histórias em que há personagens. E toda história, ela tem uma sequência de acontecimentos, ou seja, uma ação vem após a outra, que é o desenrolar dos acontecimentos, dos fatos. Para que a história tenha sentido, ela tem que ter uma sequência de acontecimentos. E essa sucessão, o que é sucessão? Um vir após o outro, um acontecimento após o outro. Então, essa sucessão de acontecimentos é chamada de enredo. O que é enredo? Nada mais é do que a história, toda a história. E considera um período de tempo e de espaço, quando e onde acontece. Então, dentro de um enredo, o enredo, que nada mais é do que a história em si, o enredo e a história, ela se passa em um determinado tempo, que é quando que a história aconteceu, em um determinado lugar, espaço onde a história aconteceu. Quem assume o papel de narrar, ou seja, contar ou relatar algo, alguma coisa, algum acontecimento, é chamado de narrador. O narrador, ele conta, relata os acontecimentos vividos pelos personagens. Então, aqui já entra narrativa de aventura. O que é narrativa de aventura? A palavra aventura, quando vocês pensam em aventura, vocês pensam em quê? Em muitas ações, grandes coisas acontecendo, não é verdade? Então, a palavra aventura refere-se a uma ação em que se corre perigo. Por quê? Porque para se ter aventura, é necessário que os personagens que estão em cena nos acontecimentos, esses personagens, elas tenham acontecimentos, ações que te chamem a atenção, não é verdade? Que prendam a sua atenção. Porque somente assim é que a história terá sentido. E, geralmente, nas histórias de aventura, sempre há perigo, que depois eu vou falar melhor sobre isso. Um herói aventureiro passa por situações em que sua vida passa por riscos, andando sempre ao lado da morte, ou seja, o perigo. Então, numa narrativa de aventura, há o herói. O que é o herói? O herói é aquela personagem principal, é a que mais aparece na história, certo? Então, esse herói, que é aventureiro, que gosta de aventuras, ele corre riscos, porque ele sempre vai estar em conflito com outras personagens, sempre buscando vencer desafios, certo? Andando ao lado da morte, que geralmente quando um herói, uma personagem, ela enfrenta o perigo, corre os riscos que vão acontecendo no desenrolar da história, a morte sempre está por perto. Corre-se o risco da morte, não significa que ele vá ter um final trágico, certo? Dessa forma, o personagem de uma narrativa de aventura passa por diversas, ou seja, várias atividades, viagens, desafios excitantes e difíceis. Nesses casos, a aventura está intimamente relacionada com o ato de explorar ou descobrir.
Olha, onde é que muitas vezes nós encontramos uma história que seja de aventura? Em cavernas, em florestas, nos mares, certo? Entre outros lugares, não é verdade? Lugares em que tenham todas as condições possíveis para que se gere uma aventura, para que tenha desafios, explorando esses lugares que tenham desafios, descobrindo enigmas, por exemplo, né? Características do conto de aventura. A primeira delas é personagem. Toda história precisa ter personagem, porque sem personagem, que é mais de uma, sem as personagens, a história não acontece. Mas olha aqui, então personagem é um herói ou grupo de pessoas, tá? Que passa por grandes desafios em sua jornada. Os atos do personagem são extraordinários e fantásticos. Então, na narrativa de aventura, nós temos personagens, entre elas o herói, que é a personagem principal, e mais um grupo de pessoas que tem as personagens secundárias. Quem que são as personagens secundárias? São aquelas que aparecem menos na história, têm uma participação menor. A mais importante é o herói, certo? E existe o anti-herói mesmo. Quem que é o anti-herói? É aquela personagem que coloca obstáculos no caminho do herói, certo? Então aqui, essas personagens, o herói e as demais personagens vão enfrentar desafios, enfrentar situações, como eu disse lá em cima, de perigo, certo? E situações essas cujos atos são extraordinários, fantásticos, que a gente vê muito em filmes, em desenhos, não é verdade? O tempo é quando os fatos acontecem. Então, os fatos se sucedem, ou seja, eles acontecem em ordem cronológica e em ritmo intenso. O que é ordem cronológica? Essa palavra cronológica vem de cronos. Cronos nada mais é do que tempo. Vamos dizer assim, é a ordem do relógio, tá? Vamos pensar nessa linha para que vocês entendam o que é cronológica. Contagem dias, horas, meses, anos. Existe uma sequência, uma ordem nesse tempo, certo? E num ritmo intenso. No decorrer da narrativa, ou seja, enquanto acontece a narrativa, os vários conflitos pelos quais ou porque passa o herói podem nos dar a sensação de que o tempo passa mais rápido. Por quê? Porque é tudo muita ação, uma ação após a outra. O desenrolar dos acontecimentos não param, certo? Deixa a pessoa que está ouvindo, lendo ou assistindo, fique mais atento, fique mais ansioso pelo que está acontecendo, certo? Para ver logo, saber o desenrolar, como é que tudo vai terminar. O lugar ou espaço. Devido à quantidade de desafios que o herói enfrenta, o número de lugares que ele percorre pode ser imenso. O número dos lugares pode ser imenso. Como assim pode ser imenso, gente? O que isso quer dizer? Que numa narrativa de aventura, os acontecimentos não são apenas num determinado lugar, certo? Os acontecimentos, eles podem ocorrer em vários lugares. Dentro de uma floresta, que nessa floresta pode achar uma caverna, por exemplo. De repente vai para um rio, em que esse rio está um rio perigoso, surgindo uma grande tempestade. Então esse lugar ou espaço são vários que podem ocorrer dentro de uma história,
certo? Por quê? Porque os desafios são inúmeros. Os desafios que o herói enfrenta são inúmeros, certo? De um lugar ele vai para o outro e assim por diante, tá bom? O desconhecido. O que seria esse desconhecido? Quando o herói enfrenta dificuldades oriundas. O que é oriundas? Dificuldades que vieram de situações desconhecidas, que ele não tem conhecimento. Ou seja, de situações que ele não saberia de primeira ter o controle. Então, vão acontecendo as coisas sem ele pensar, sem ele saber como, sem ele imaginar que aquilo fosse acontecer. De repente, esses desafios, esses conflitos vão acontecendo, que no decorrer da história ele vai ter que ir tendo na hora ali a sabedoria de como resolver uma coisa, resolver outra, para onde que ele tem que ir, o que ele tem que fazer. Vão tendo situações que não estão nos planos dele, vamos dizer assim. Não sei se vocês estão entendendo, tá bom? Narrador. O personagem pode contar a própria história. Quando o personagem ele conta, ele narra a própria história, ele é um narrador personagem. Por quê? Porque ele narra, ele conta a história e ao mesmo tempo ele participa dela, certo? O narrador está participando da história, ele faz parte da história. Além dele contar, ele participa. Ou o narrador pode ser um narrador observador. O que é o narrador observador? É aquele que não faz parte da história. Ele conta, ele narra a história, mas ele não participa dela. Vamos dizer assim, que ele fica de longe, observando. O próprio nome fala, observando os acontecimentos. A partir disso, nós temos o foco narrativo, que são dois tipos. O foco narrativo, quando se refere ao narrador observador, ele está em terceira pessoa do singular ou plural. Qual é mesmo a terceira pessoa do singular ou do plural? Qual é mesmo a terceira pessoa do singular ou plural? Ele, ela, eles, elas. Então, qual é o foco narrativo do narrador observador? Terceira pessoa do singular ou do plural? Ele, ela, eles, elas. Ele, o narrador observador, relata os fatos a partir de sua visão, ou seja, ele está de fora vendo tudo acontecer. Então, de acordo com aquilo que ele vai vendo, observando, ele vai narrando. Entretanto, não sabe tudo sobre seus personagens. Ele é uma testemunha dos fatos e ações relatadas. Como assim ele é uma testemunha? Ele é aquele que apenas observa, ele fica de longe observando tudo. Mas aí ele narra tudo o que está acontecendo. E quando o foco narrativo se refere ao narrador personagem, aí nós vamos dizer que o foco narrativo está em primeira pessoa do singular ou do plural. O eu, primeira pessoa do singular. O nós, primeira pessoa do plural. Como disse aqui lá em cima, o narrador personagem, ele é aquele narrador que participa da história e por esse motivo ele recebe esse nome, que nome de narrador personagem. E esse narrador personagem, ele pode ser o narrador principal. O que é narrador principal mesmo? É o narrador protagonista, certo? Então, quando se trata de narrador personagem, o foco narrativo em primeira pessoa do singular ou do plural. E quando o foco narrativo se trata de narrador observador, nós temos a terceira pessoa do singular ou do plural. Estrutura do conto de aventura. Como toda narrativa,
A estrutura se desenrola em 3 partes principais que se apresentam mais intensamente: a introdução, o conflito e o desfecho ou enlace. Vamos ver cada uma. Introdução. O que é introdução? É o início da história, é o começo da história. Geralmente a introdução é o primeiro parágrafo do texto. Olha só. Apresenta os personagens e o contexto para dar início ao conflito. Então, primeira coisa, primeira parte de uma narrativa de aventura é a introdução, tá bom? Na introdução nós teremos a apresentação das personagens, principalmente o personagem principal, porque no desenrolar da história, mais pra frente, conforme a história for acontecendo, vão surgindo outros personagens. Mas já na introdução, a personagem principal já aparece, nós já sabemos quem é. E também já vamos saber onde e quando a história está acontecendo, certo? Para que possa, a partir do parágrafo seguinte, iniciar o conflito. Então, vamos dizer que na introdução é um leve resuminho do enredo. O que é enredo mesmo que eu falei lá em cima? É a história em si, tá bom? Então, o que é o conflito? Na narrativa de aventura, podem ocorrer diversos conflitos ao redor de um conflito central. Como assim? Conflito central é aquele que desencadeia os demais, vamos dizer assim. Acontece alguma coisa e a partir daí outros conflitos vão surgindo, certo? Então, pode haver vários conflitos numa narrativa de aventura? Sim, pode acontecer, tá? O conflito nada mais é do que o problema, tá? Quando acontece um conflito? Quando o vilão da história, o anti-herói, que é o antagonista, ele vai atrapalhar as ações do herói, certo, gente? Então, o problema, que nada mais é do que um conflito, ele acontece quando o antagonista, que é o anti-herói, ele se opõe ao herói. Aí vem o conflito, certo? Como em Moby Dick, de Herman Melville, em que o grande desafio a ser enfrentado é a própria baleia. Mas existem outros desafios, como o próprio mar e as tempestades. Gente, o anti-herói, o antagonista, aquele que se coloca contra o herói, não é necessariamente, não precisa ser necessariamente um ser humano. Pode ser um monstro que vai aparecer em uma narrativa de aventura. Pode acontecer de aparecer piratas, monstros, como eu disse. A própria tempestade pode ser um anti-herói. O mar bravo agitado pode ser um anti-herói, certo? Por quê? Porque é tudo aquilo que vai se opor ao herói, que vai atrapalhar a ação do herói. Aí, então, é o que nós temos de conflito. Nesse conflito, dentro do conflito, existe o clímax. O que é clímax? É o momento mais tenso da história, vamos dizer assim, é o ápice da história, é o ponto mais alto, culminante da história. É aquele momento em que quem lê, ouve uma história e fala, nossa, e agora? O que vai acontecer? Certo? O leitor, o ouvinte fica na expectativa do que vai acontecer. Então, o conflito chega num ponto tão alto que, sabe aquele momento em que o nosso coração gela e fala, e agora? Como que essa história vai terminar? O que vai acontecer? Será que ele vai viver? Será que eles vão ser presos? Serão capturados? Vai morrer? O que vai acontecer? A gente fica naquele momento de suspense, tá bom? Por isso que fala que é a maior
tensão, o ponto mais tenso e culminante da história. É a partir do clímax, dessa ação do clímax que vai para a resolução do conflito e chegando-se ao desfecho ou enlace, que é o final da história, que é a solução do problema, do conflito, concluindo a narrativa. É o fim da narrativa. Certo, gente? Agora nós temos as atividades. É uma atividade bem simples para que vocês possam conseguir entender aí o que é uma aventura, alguma coisa que possa ter, algum acontecimento que possa ter um desafio, tá? Nós temos aqui um texto, o meio ambiente em primeiro lugar. Tem personagens que vocês vão ver e tem as perguntas abaixo. As questões 1 e 2 ficaram repetidas, gente, tá? É a mesma coisa. Então, olha aqui. A questão 1, a 2 é igual a 1, a 3, então a 1 e a 3 é de assinalar, tá bom? A resposta certa. A partir da leitura do texto, podemos dizer que, aí vocês vão ler com atenção as alternativas e assinalar a correta. A 3, o que ficava perto da casa de Pedro? Aí vocês vão assinalar. Da 4 a 10 são perguntas, tá? Pedro vivia na floresta, brincava com os animais e subia em árvores. O que aconteceu de repente que mudou essa tranquilidade? Deixa eu fazer um parênteses aqui para vocês. Na introdução, certo? No começo da história, gente, sempre nós chamamos de período de tranquilidade. Por quê? Porque, como eu disse, a introdução, que é o começo da história, é onde vai apresentar personagem, onde vai falar quando a história aconteceu, o lugar em que ela se passou, onde está tudo caminhando bem, tudo tranquilo. Aí depois é que vai, no próximo parágrafo, surgir o conflito, o problema da história, em que a personagem principal, que é o herói, encontrará desafios na história. Alguma coisa acontece que vai atrapalhá-lo, certo? Então, na 4, Pedro vivia na floresta, brincava com os animais e subia em árvores. O que aconteceu de repente que mudou essa tranquilidade? 5. Por que o bando decidiu não atirar em Pedro após capturá-lo? 6. Como Pedro conseguiu fugir do bando de homens? 7. O que aconteceu após Pedro se esconder na árvore? 8. Pedro tinha algum tipo de medo? Explique. 9. Quem é que falou? Pegue ele. 10. Você gostou da história, sim ou não? E por quê? Essa é a atividade. Vocês vão perceber que, conforme forem respondendo, as próprias perguntas e as respostas já vai dar a ideia da sequência das ações. Lembra no comecinho, quando eu falei sobre a ordem dos acontecimentos, que um vem após o outro, numa sucessão de acontecimentos? Vocês vão perceber nessas perguntas aqui, certo? É bem simples a atividade para vocês terem essa ideia, tá bom? Porque como se trata de uma narrativa de aventura, muitos pontos poderiam ser analisados aí. Mas agora eu vou ler o texto para vocês, tá bom? Então, qual é o título? O meio ambiente em primeiro lugar. Em um pequeno vilarejo, havia um jovem aventureiro que se chamava Pedro. Ele era um rapaz esperto que adorava o meio ambiente. Passava a maior parte do dia na floresta, subindo em árvores, brincando com os animais. Pedro não tinha medo de nada, de nenhum animal, e adorava nadar em um rio que ficava perto de sua casa. Esse é o primeiro
parágrafo do texto. Então, a primeira pergunta descreveu esse período de tranquilidade. Aqui nós temos a introdução. Segundo parágrafo. Certo dia, Pedro estava andando pela floresta quando viu um movimento estranho e depois um tiro e um grito de um animal. Muito curioso, ele foi lá olhar. Então, aqui já quebrou aquele período de tranquilidade no primeiro parágrafo. Alguma coisa aconteceu de estranho. Terceiro parágrafo. Quando chegou ao local do tiro, viu muitos homens, todos armados e com motosserras, cortando as árvores, matando e capturando os animais. Pedro chegou à frente deles e disse: por que estão fazendo isso com os animais e com as árvores? Pegue ele, falou o líder do bando. Pedro correu e os homens foram atrás. Preparados para atirar, o líder do bando disse: não atirem, ele será nosso refém, pois a polícia está atrás de nós. No tempo em que ele estava conversando, Pedro subiu em uma árvore e se escondeu. A polícia chegou e prendeu o bando. Pedro, um jovem aventureiro que amava o meio ambiente, arriscou sua vida por ele. Olha aqui, pessoal. Então, eu disse que o primeiro parágrafo foi o período de tranquilidade. Já apareceu a personagem principal, que é Pedro. Tudo bem? Que é Pedro, certo? E aí foi falando onde que ele estava, onde ele se encontrava. Pequeno vilarejo. Olha aí, certo? E o tempo? Quando aconteceu a história? Pela conjugação do verbo havia, nós podemos perceber que se trata de passado, um acontecimento no passado, certo? Não tem data específica, mas a ordem cronológica significa passado aqui, tá bom? Aí vai descrever, né, o Pedro, que era um rapaz esperto, que adorava o meio ambiente, o que ele fazia, que ele não tinha medo. Então, aqui eu tenho um período de tranquilidade. Alguma coisa de errado já aconteceu a partir do segundo parágrafo, alguma coisa de estranho, que chamou a atenção de Pedro e mudou esse período de tranquilidade. Já tem um acontecimento. Quando ele estava pela floresta andando, viu um movimento estranho, ouviu um tiro, um grito de um animal, e isso despertou a sua curiosidade. Quebrou o período de tranquilidade. Aqui, então, já começa o conflito. Presta atenção, o texto todo, o texto inteiro é um enredo, é a história toda. A partir do segundo parágrafo, nós já vamos começar com o probleminha. No terceiro parágrafo, já aparece o quê? Muitos homens armados com motosserras, um bando de homens. Ou seja, esses homens que entraram na história, eles estão sendo os vilões, os antagonistas que estão contra o herói, que é o Pedro, certo? Que a personagem principal é Pedro. E aí vai começar, de fato, um desenrolar de ações, em que nesse desenrolar de ações existem conflitos, certo? Aí Pedro chegou à frente deles e disse: por que estão fazendo isso com os animais e com as árvores? Pegue ele, falou o líder do bando. Olha, conflito, gente, certo? Conflito. Nós já estamos o quê? No desenvolvimento do texto, no desenrolar dos acontecimentos. Pedro correu e os homens foram atrás deles. Preparados para atirar, o líder do bando disse: não atirem, ele será nosso refém, pois a polícia está atrás de nós.
Aqui, gente, nós já temos o clímax. Nossa, e agora? O que vai acontecer? E aí vem para o final da história. No tempo que ele estava conversando, Pedro subiu uma árvore e se escondeu. A polícia chegou e prendeu o bando. Certo? Aqui, então, nós já fomos para o desenrolar dos acontecimentos, chegando ao fim da história. O que aconteceu? O bando foi preso. E Pedro, que amava o meio ambiente, arriscou a sua vida por ele. O finalzinho mesmo está aqui. O desenrolar, o que aconteceu, como o conflito foi solucionado, resolvido. Certo? Pedro subiu na árvore, se escondeu, a polícia chegou e prendeu o bando. Então, olha, nós temos uma pequena e simples narrativa de aventura. Certo, gente? É muito simples. E aqui, e a polícia? Que tipo de personagem que ela é? Secundária. É uma participação menor na história. Toda personagem secundária tem uma participação menor na história. Certo? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, podem me ligar, que podem me procurar que eu tiro as dúvidas, ok? Certo, pessoal? Então, que vocês tenham uma semana abençoada, bons estudos e um beijo no coração de cada um de vocês. Até logo!